Graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria enorme estar aqui em mais um Momento da Mulher Cristã. E estaremos, amados, seguindo o nosso programa de estudos, de aprendizagem do livro dos Provérbios, para que consigamos ter clareza do propósito do Senhor para nossas vidas, para nossa existência. Hoje nós vamos falar sobre orientação. Capítulo 16 dos Provérbios, ele nos dá algumas informações sobre orientação, como vamos nos guiar, em que vamos pautar nossas decisões, qual a direção que vamos seguir. E aí vocês podem me dizer, obviamente, que nós temos que seguir a Deus, a direção de Deus, em direção a Deus. Mas como fazemos isso? Eu trouxe hoje, logo como imagem de fundo, uma bússola. A bússola é considerada ainda hoje um dos instrumentos mais precisos de orientação, porque a agulha imantada da bússola sempre vai apontar para o norte. Independente de onde você esteja, se você está perdido em alto mar ou se você está na mais densa floresta, se você tem uma bússola, você terá garantido a identificação de para que lado fica o norte. Sabendo para onde fica o norte, você será capaz de decidir para qual direção você deve seguir. Se o destino que você deseja está ao sul, você seguirá no sentido oposto ao indicado pela agulha da bússola. Se você quer ir para o sudeste, então você vai ajustando, porque a própria bússola já vai te dando a direção. E a bússola, a agulha da bússola sempre vai apontar a direção norte. Ela é precisa em apontar a direção norte. E sabendo qual é a direção norte, fica muito mais fácil entendermos todas as outras direções, todos os outros pontos. Eu vou entender qual é o sul, qual é o sudeste, qual é o nordeste, noroeste, sudoeste, enfim. Nós já teremos um eixo principal definido, com certeza. Então, o norte é certo, eu sei para onde é o norte. E a partir do norte, a gente consegue se localizar para todas as direções. Então, a bússola, ela tem essa representatividade. E no nosso caso de cristãos, cristãs e cristãos, nós temos também uma bússola que nos orienta na direção certa. Qual é o norte que nós temos que ter? E aí, quando se fala em nortear, que tem um significado de direcionar, qual é essa nossa bússola que vai nos dizer qual é a direção? Então, para falarmos de orientação, nada melhor do que trazermos a representatividade da bússola, sabendo que a direção que ela mostra é estável, não é variável. E nós é que precisamos nos localizar a partir da direção estável da bússola. Da mesma forma, em nossas vidas, nós temos a palavra. A palavra de Deus sempre aponta para o Cristo, sempre aponta para a direção que devemos seguir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orientação. Que aspectos nós precisamos considerar para que o mar revolto, o alto mar, a mata fechada, os perigos que estão ao nosso redor, E aí o mar revolto, a mata fechada, simbolizando todas as interferências que nós temos na nossa caminhada. E aí, para onde que a gente vai
se direcionar, o que nós temos em mãos para nos nortear e mostrar qual a direção a seguir. Vamos falar de orientação por uma vida com propósitos, momento da mulher cristã de hoje. Vamos orar e que o Senhor nos oriente em mais uma lição de Provérbios. Santo Deus, graças te damos porque em tua infinita sabedoria tu tens nos deixado as orientações que precisamos no dia a dia para nortear, direcionar a nossa caminhada. Suplico nessa oração poderosa e eficaz do teu Espírito, nos dando o entendimento que precisamos para que dia a dia possamos nos sentir seguros com as tuas orientações e que em momentos que estivermos confusos com relação à direção, que possamos encontrar no Senhor e na tua palavra as orientações pertinentes para nossa condução nessa caminhada aqui, nesta vida que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deixou o manual de orientações. O Senhor nos apontou a direção, o caminho, que é Cristo. Então, Senhor, dá-nos sabedoria para que possamos viver os nossos dias sem nos desviar da rota. Que a bússola que o Senhor nos deixou, tua palavra, nos oriente na nossa caminhada, para que possamos seguir para o alvo, com os olhos fitos no Senhor e desfrutando da tua presença durante a caminhada. Obrigada, Senhor, por tantos ensinamentos no livro de Provérbios. Capacita-nos e desvenda os nossos olhos para que possamos entender todos os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, por uma vida com propósitos, momento da mulher cristã, pela rádio IPB Aquários e pelo nosso canal do YouTube, vamos falar sobre orientações, mais uma lição de Provérbios e com base no capítulo 16 de Provérbios e também no livro da Elizabeth George, 31 coisas que toda mulher deve saber, 31 coisas que todos devem saber. Iniciaremos trazendo o versículo 9 do capítulo 16 dos Provérbios, que nos diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem, por ter em sua natureza a capacidade de discernir e de fazer escolhas, nosso tema da semana anterior, o coração do homem traça caminhos. Ele sonha, ele projeta ações, ele planeja com relação à sua carreira, sua vida, o lugar que vai morar, os lugares que ele deseja conhecer, como ele vai viver, a igreja que ele vai frequentar. O coração do homem traça seu caminho. O homem foi dotado por Deus de capacidade para fazer escolhas, como falamos na última semana, no último momento da mulher cristã. Somos habilitados por Deus para fazermos escolhas. E fazemos escolhas, traçamos o nosso caminho. Mas quem dirige os passos é o Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, no caminho que deve seguir. Então, quando estamos intimamente sujeitando as nossas escolhas ao Senhor, ele nos instrui ao longo da caminhada. Quando eu disse que o Senhor está conosco durante a caminhada, ao longo da caminhada, de fato é isto para o homem que teme ao Senhor e que busca conselhos no Senhor, que busca orientação no Senhor. E esse buscar orientação no Senhor vem por meio da oração, a oração constante, o colocar dos seus planos e projetos diante do Senhor e o de buscar sabedoria na palavra de Deus. A instrução da sabedoria, ler a palavra e pedir ao Espírito Santo a instrução da sabedoria.
Bom, então, embora tracemos o nosso caminho, nós que tememos ao Senhor, precisamos nos sujeitar à direção do Senhor, à orientação do Senhor. Então, vejamos. Para a gente entender essa questão da orientação para o homem que teme ao Senhor, e nós já sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Vamos ver um pouquinho do que Deus faz por nós na visão dos provérbios. Porque a partir da nossa atitude de buscar orientação e viver segundo os mandamentos do Senhor, o Senhor faz algumas coisas também por nós. A atitude de Deus conosco, ela é da seguinte forma. Primeiro ponto, Deus sempre tem a palavra final. E aí, o versículo que a gente tem para nosso entendimento da palavra final é Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós fazemos planos, mas o Senhor é que dá, é que torna esse plano eficaz, concretiza esse plano ou não, de acordo com a santa e soberana vontade do Senhor. Então, quando eu me sujeito à soberana vontade de Deus, o Senhor vai me instruir no caminho a escolher e Ele vai dar a resposta certa. Ele vai dar a direção correta. Então, a orientação de Deus é nesse sentido. Eu busco, coloco meus planos diante do Senhor e Ele vem com a resposta certa, com a instrução correta. O segundo ponto para a gente entender é que Deus conhece as intenções do seu coração. Deus conhece as intenções do meu coração. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 2 do capítulo 16 de Provérbios. Para o homem, o caminho que ele escolhe não tem nada demais, a gente sempre ouve, não tem nada a ver. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso seguir por esse caminho. Poder pode, mas será que deve? Será que esse caminho está de acordo com as orientações de Deus? E aí, esse versículo 2 de Provérbios diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Você faz os seus planos, mas é Deus que vai alinhar. Coloque os seus sonhos no papel, coloque-os diante do Senhor e confie que Ele irá alinhá-los, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando o seu desejo for fazer a vontade dEle, certamente Ele vai orientar, vai guiar e vai prevalecer e redirecionar no sentido de que a vontade dEle aconteça. Se você tem um determinado projeto que você acredita que vai ser para a glória de Deus, ainda assim você precisa sujeitar esse projeto à orientação de Deus. Porque Ele sabe o tempo, a forma como isso pode ser feito e se vai ter eficácia ou não. Então, ninguém melhor do que Ele para realinhar, para organizar isso que você muitas vezes sonhou e planejou para a própria glória de Deus. A sua parte é entregar, diz o Salmo 37, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e confiar que o mais Ele fará. Então, sujeite os seus planos ao Senhor, lembrando que
Ele conhece as intenções do seu coração. A intenção do seu coração. Qual é o seu objetivo com isso? Se for promoção pessoal, tenha certeza que o Senhor irá alinhar esse plano, esse desejo, essa intenção e vai redirecionar o seu caminho. O terceiro ponto que vem na sequência deste segundo aí é que Deus honra o trabalho que o exalta. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Como Deus conhece as intenções do nosso coração, Ele não se deixa enganar pelas nossas palavras ou pela boa argumentação que tenhamos. Ele olha o nosso coração e a partir do nosso coração, Ele realinha e redireciona aqueles planos. Às vezes Ele até deixa que você siga o seu coração para que você entenda, cresça na presença dEle e aprenda que quem dá a palavra final é Ele. Que quem orienta é Ele e que Ele conhece as intenções do seu coração. Deus sempre vai honrar o trabalho que o exalta. Aquilo que você faça, que é para a glória de Deus, Deus sempre vai honrar. Mas nem sempre a forma como você planejou é a forma que Deus sabe que esse projeto terá eficácia. Então, sujeite esse projeto a Deus e Ele realinhará, reorientará, redirecionará para que de fato glorifique o nome dEle. Continuando, mais alguns pontos que a gente precisa atentar. Deus tem um propósito em tudo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Essa parte é particularmente difícil para nós entendermos. Deus fez até o perverso para o dia da calamidade. Existem calamidades. E muito se questiona aqueles que não conhecem a Deus e não o temem, como que Deus pode permitir que aconteçam calamidades e catástrofes e desastres. Passamos pela Covid, agora estamos vivenciando terremoto, lá na Síria, se eu não me engano. Então, muitas pessoas questionam o Deus, o amor e tudo mais, e a palavra diz que tem tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para tudo e o nosso Deus é o Senhor do tempo. E Provérbios nos diz que Ele fez até o perverso para o dia da sua ira, para o dia da calamidade. Como assim? Como assim, Regina? Deus criou pessoas para... Sim, Ele criou todas as coisas para determinados fins. E Ele tem um propósito em tudo. Nós precisamos viver a nossa fé acreditando que Deus tem um propósito em tudo e que o propósito dele é o melhor. É o melhor para mim. Em determinadas situações eu posso até julgar que não foi o melhor, mas como Deus não considera apenas a minha perspectiva, Deus está além da minha perspectiva, Ele vê o todo, Ele sabe qual o propósito que Ele tem em todas as situações. Cada novo dia, então, deveria trazer entusiasmo para nós, no sentido que Deus tem um propósito para esse dia, para esse novo dia. Agradeça, ore e peça a direção de Deus para o seu dia. Isso é algo que nós devemos fazer todos os dias. Primeira coisa, agradecer, glorificar a Deus pelo que Ele é, exaltá-lo, agradecer pelo dia e pedir a direção dEle para cada dia que estivermos vivendo sobre essa terra. Pedindo a Ele que as nossas atitudes, que as nossas ações o glorifiquem acima de qualquer coisa.
Outro ponto importante, entendermos que Deus tem um plano específico para cada um de nós. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem um propósito específico para cada vida. Deus tem um propósito para cada família. Deus tem um propósito para cada igreja. Deus tem um propósito para o seu povo como um todo, para a igreja universal. Deus tem propósitos. Deus tem propósitos para cada cidade, para cada país, cada nação que se estrutura e se estabelece. Deus tem propósitos. Nada foge do governo, da governança do nosso Deus. E nós temos que acreditar nisso, para que sejamos devidamente orientados. Hoje estamos falando de orientação. Então, confie a Deus a sua vida, o seu projeto de vida, porque Ele sempre sabe o que é melhor. Não se apegue demais a nada e se atenha com moderação a tudo. A moderação em tudo é indicada. Não se apegue a nada como se daquilo dependesse a sua vida, porque a única coisa da qual depende a sua vida é Deus. Nas mãos dele está o poder de dar a vida, de tomá-la, de curar, de abençoar, de conduzir a história. Pode ser que Deus tenha outros planos diferentes dos seus para você. Pode ser que os planos dele para você sejam diferentes e certamente serão melhores, mas para entender isso, intimidade com Deus, sujeição à vontade dele e vida de temor. Um outro ponto importante para nós é que Deus requer honestidade. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Então Deus nos analisa, Ele nos sonda e Ele sabe se há honestidade no nosso coração. Nós precisamos estar sujeitos ao padrão mais elevado, que é o padrão de Deus, em tudo na nossa vida, em todas as decisões na nossa vida. A honestidade é um traço de caráter que nós temos que ter se quisermos viver de forma que agrade a Deus. Bem, amados, e continuando então na nossa trajetória pelo capítulo 16 de Provérbios, nós já caminhando para a nossa conclusão, vamos entender mais 2 pontos importantes. Deus recompensa aquele que o busca. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Deus sempre recompensa aquele que busca, que coloca os seus planos, os seus projetos diante do Senhor, para que o Senhor os realinhe. Então, aquele que busca ao Senhor, aquele que confia no Senhor, esse é feliz. E o último ponto dessa nossa conversa sobre como que é a atitude do Pai Celestial com aqueles que o temem, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. E aí voltou um pouquinho para o Provérbios capítulo 15, versículo 29. O Senhor, Ele se preocupa, sim, em atender às nossas orações. Nós temos acesso, por meio de Jesus Cristo,
nós temos um acesso garantido direto com o Pai. E a oração é um canal de diálogo nosso, entre nós e o nosso Deus. E Deus, a palavra diz que Deus está sempre pronto, está sempre atento às nossas súplicas, ao nosso clamor, e Deus sempre atende a oração dos justos. E Hebreus 4,16 nos diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então Deus vai estar sempre atento, Ele se agrada em ouvir as nossas orações e em nos atender, mas no tempo dele e no modo, na ocasião oportuna. A ocasião oportuna, no momento adequado, nós vamos receber misericórdia e achar graça diante do nosso Deus. Então, quando a gente fala de orientação, o princípio básico, essencial nisto é entendermos e aceitarmos a soberania de Deus. Para concluirmos, amados, como seu Pai Celestial sabe o que é melhor, Ele orienta e dirige a sua vida. Não existe ninguém mais bem qualificado para dar essa sabedoria e direção. Tenha como prática reconhecer o amor de Deus por você, a presença dele na sua vida e a direção dele hoje e sempre. Dedique o seu dia e os seus planos a ele e confie que ele a guiará na vontade perfeita dele. Palavras da Elizabeth George. E a gente encerra com o versículo de Provérbios, capítulo 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não se deixe guiar pelo seu próprio entendimento, sabendo que o meu entendimento, o seu entendimento, são limitados a esta terra e a esta vida. Então confiemos na direção, na soberania de Deus, reconheçamos a Deus em todos os nossos caminhos. Coloquemos diante dele dia a dia os nossos planos, os nossos projetos e peçamos a ele que endireite as nossas veredas. Deus está pronto a nos dar a orientação que precisamos para a nossa vida. Deus deixou a sua palavra como guia, como nossa bússola, como aquela que nos mostra a direção. E nós precisamos, sim, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que, de fato, Ele endireite as nossas veredas. Nossos planos são falíveis, infalíveis, mas os planos de Deus não falham, são perfeitos, porque tem a sabedoria maior. Ele é o Todo-Poderoso, ele em seu ser é a sabedoria, justiça, bondade, verdade. Com ele está o engrandecer e a tudo dar força. Então, quem é Deus como nosso Deus? Sujeitemo-nos, portanto, confiadamente à orientação do Senhor, sob a poderosa mão de Deus, e que ele em tempo oportuno nos exalte segundo a sua vontade, mas que busquemos dia a dia a orientação, o direcionamento daquele que faz todas as coisas, que pode todas as coisas e que conhece todas as coisas, incluindo eu e você. Que o Senhor nos abençoe
em mais uma lição de Provérbios, que possamos de dia a dia entender os propósitos de Deus para a nossa vida, para tudo que Ele deixou escrito em Sua palavra, e que possamos honrá-lo com a nossa vida, com os nossos planos, com os nossos sonhos, com as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor, e que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.